E aí galera, beleza? Professor Sérgio aqui. Bem-vindos a mais um vídeo, tudo certinho com vocês? Então, show de bola. Bom, dessa vez a gente vai resolver a questão 49 do Tópicos de Física 3, certo? Tópico de Física volume 3, edição de 30 anos. Então, o capítulo vai ser o capítulo de campo elétrico, que é justamente o capítulo 2, certo? Capítulo de campo elétrico e questão 49. Então, eu vou dar uma lida na questão, depois a gente resolve. Então, responda as questões seguintes. Numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e o campo eletrostático do planeta vale 100 newtons por coulomb, orientado verticalmente para baixo. Determine o sinal e o valor da carga elétrica que uma bolinha de gude de massa igual a 50 gramas deveria ter para permanecer suspensa em repouso acima do solo. Considere o campo elétrico praticamente uniforme no local e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. Ok, então para resolver essa questão, a gente vai considerar o seguinte: é uma questão basicamente de lei de Newton, né? Diagrama de força, lei de Newton. Então, ele pede para determinar o sinal e o valor da carga elétrica. Então, para isso, a gente vai analisar as forças que estão agindo sobre essa bolinha, certo? Então, eu coloquei aqui do lado, ó. A gente tem essa bolinha, ela está suspensa, certo? Ela está suspensa acima do solo e está em repouso. Se ela está em repouso, significa que ela está em equilíbrio, logo, a soma de todas as forças que estão agindo sobre ela é igual a zero, né? Então, vamos analisar que forças seriam essas. Ele diz aqui na questão, né? Considere o campo elétrico uniforme no local e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. Ou seja, só tem a força peso, que se a bolinha tem massa, ela tem peso. Então, você tem a força peso, que a gente sabe que aponta para baixo, ok? Na verdade, ela aponta para o centro da Terra, só que o que está por centro da Terra é o que a gente chama para baixo, certo? E para que ela esteja em equilíbrio, nesse caso ela está em repouso, né? Teria que existir outra força na mesma direção e no sentido contrário, certo? Então tem que existir uma força aqui para cima, no sentido contrário, e tem que ter o mesmo módulo para poder se anular com o peso. Bom, essa força é justamente a força elétrica, porque a bolinha está carregada eletricamente e existe um campo elétrico aí. Então isso aqui é a força elétrica. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, determinar o sinal da carga dessa bolinha. A gente vai determinar o sinal baseando-se pelo vetor campo elétrico. Ele diz que o campo eletrostático vale 100 newtons por coulomb e está orientado verticalmente para baixo. Então, o campo elétrico está apontando para baixo. Então, veja só a situação. Ó. A força elétrica está apontando para cima e o campo elétrico está apontando para baixo. Para isso acontecer, a carga tem que ser negativa, certo? Força elétrica para cima, campo elétrico para baixo, carga negativa. Então, a carga elétrica, vou colocar aqui menor que zero, né? Então, a carga elétrica é negativa, ok? Então, a gente tem que determinar agora o valor do módulo dessa carga elétrica. A gente vai fazer isso justamente fazendo essa análise que eu falei, né? De que o módulo da força elétrica tem que ser o módulo igual ao módulo da força peso. Então, vou escrever aqui, ó. O módulo da força elétrica tem que ser igual ao módulo do peso. Força elétrica é o seguinte. A força elétrica, ele disse na questão, o campo é uniforme, né? Mas para qualquer situação, de maneira geral, né, a gente calcula força elétrica como sendo o campo elétrico vezes a carga e o módulo vai ser o módulo da força elétrica. O módulo da força elétrica vai ser o módulo do campo elétrico vezes o módulo da carga. Ok? Então, vou escrever aqui, ó.
força elétrica é igual ao módulo do campo elétrico vezes o módulo da carga. Isso vai ser igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Ok? Então, basta a gente substituir aí. Primeiro, vamos isolar o que a gente quer, né? A gente quer o módulo da carga elétrica. Então, o módulo da carga elétrica vai ser igual a massa vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico. Então, essa vai ser a expressão que a gente vai utilizar para calcular o módulo da carga elétrica. Então, vamos anotar aqui os dados, né, que a questão deu. Primeiro, a massa. A massa vai ser igual a 50 gramas. Então, a questão deu, a massa é igual a 50 gramas. Certo? Então, a questão deu aqui. Bom, vamos deixar tudo em unidade do sistema internacional, né? Então, a massa é 50 gramas, só que para transformar isso em quilos, eu tenho que dividir por 1000. 1 quilo vale 1000 gramas, né? 1 grama, 1 quilo dividido por 1000. Então, quando eu divido por 1000, um zero aqui do 50 vai acordar com o zero do 1000, então vai ficar 5 sobre 100. 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2, certo? Isso aqui, quilos. Então, esse é o valor da massa em unidade do sistema internacional. Bom, o que mais? O campo elétrico ele deu já, né? Já está em unidade do sistema internacional. 100 newtons por coulomb. E a gravidade também já está no SI, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, basta a gente substituir aqui nessa expressão. Então, a gente tem que o módulo da carga elétrica vai ser igual a massa, que é 5 vezes 10 a menos 2, vezes a gravidade é 10, dividido pelo campo elétrico, que vale 100, que é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Pronto. Aqui eu vou deixar 10 elevado a 1, né? Pronto, agora basta simplificar essas potências de base 10. Para isso, nos numeradores eles estão multiplicando. Então, a gente vai somar os expoentes. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1, certo? Então, menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Então, fica menos 1 em cima e 2 embaixo. Aí vai ficar menos 1. E no caso aqui, como está dividindo, né, as potências de 10, vai ser o expoente de cima menos o expoente do de baixo. Então, vai ficar menos 1, que é o que sobrou em cima, menos 1, menos 2, que é igual a menos 3. Então, resultado, o módulo da carga vai ser igual a 5 vezes 10, simplificando todas as potências de base 10, né, vai dar menos 3, o expoente. E, como está tudo no sistema internacional, a unidade de carga elétrica no sistema internacional vai ser coulomb. Ok? Então, essa é a resposta para o item A. O item B, ele pergunta essa parte dos para-raios, né? Por que aqui nos para-raios são geralmente utilizados metais pontiagudos? Então, aí tem a ver com o poder das pontas, né? Vai se acumular mais carga elétrica. Quando você tem um material condutor, a tendência é que as cargas elétricas se acumulem mais nas partes em que são pontiagudas, certo? Nas partes que têm mais pontas vai se acumular mais carga ali, a densidade de cargas vai ser maior, né? Então isso vai fazer com que gere um campo elétrico mais intenso perto das pontas, e isso vai fazer com que exista uma tendência maior dos raios atingirem aquela parte ali, né, do campo elétrico mais intenso. Ok? Então, o resultado é esse, né, do item A. Certo? Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.